Eu era uma freira cheia de fé e devoção. Até que algo sombrio se escondeu nas paredes do convento. Algo que eu jamais imaginei ser capaz de acontecer. Ele usou sua posição contra mim, destruiu tudo o que eu acreditava e deixou cicatrizes profundas. Por 25 anos guardei esse segredo. Mas hoje, eu vou contar a verdade. Você está preparado para ouvir o que eu nunca pude dizer? Eu não sabia se estava pronta para contar tudo. Mas aos 70 anos, parecia que era o momento certo. Minha história havia sido um segredo por 25 longos anos. Um segredo que me consumiu, que me fez esconder minha dor e meu medo, dia após dia. Antes de começar, quero pedir a vocês que ajudem o pessoal do canal a continuar trazendo histórias aqui no canal todos os dias. Curte o vídeo e se inscreva no canal. E muito obrigado por estar me ouvindo. As paredes do convento de São João Nepomuceno estavam repletas de lembranças de uma vida que nunca imaginei que teria que esconder. Eu era uma freira cheia de fé, com uma devoção inabalável, até que a sombra de Padre Fausto apareceu. Quando ele chegou, todos o acolheram com sorrisos, como se fosse uma bênção. Ele parecia tão perfeito, tão seguro. Mas eu comecei a ver algo que as outras não conseguiam enxergar. Olhares prolongados, toques que duravam mais do que deveriam, palavras que não cabiam em um confessor. Tudo aquilo me incomodava, mas era algo que eu não sabia como enfrentar. Naquela época, ser uma freira significava ser obediente, significa silenciar qualquer dor ou dúvida. Eu deveria aceitar tudo, mas algo dentro de mim gritou. Foi em um momento de silêncio que percebi finalmente que eu estava sozinha. Quando Irmã Lúcia começou a chorar escondida, suas lágrimas caíam como um eco do meu próprio sofrimento. E foi naquele momento, quando vi o medo em seus olhos, que soube que precisava agir. Mas o que fazer quando ninguém acreditava em você? Quando o poder de um padre se sobrepõe à voz de uma freira? Eu sabia que tinha que ir embora, mas a fuga não seria fácil. A única coisa que me restava era minha coragem. Naquela noite, depois de mais um encontro silencioso com Irmã Valéria, eu sabia que meu tempo no convento estava se esgotando. Eu já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. A verdade gritava dentro de mim, e eu não poderia mais viver com ela abafada. Eu olhei para a Irmã Valéria e vi o cansaço em seus olhos, o medo de uma mulher que já tinha visto demais, mas não sabia como mudar o curso dos acontecimentos. Eu me sentia uma traidora de minha vocação. Mas, naquele momento, a vocação era outra: proteger as irmãs, salvar a dignidade delas. Enquanto a chuva batia nas janelas do convento, senti uma calma repentina. Era hora de fazer algo. O medo de ser pega nunca desapareceu, mas eu sabia que se não agisse agora, viveria com isso até o fim. A dúvida sobre a minha fé era grande, mas o desejo de proteger aquelas mulheres era ainda maior. Eu não tinha mais escolha. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser contada. O convento de São João Nepomuceno estava silencioso naquela manhã de setembro. A rotina sempre havia sido imutável. Uma dança de orações, trabalhos e mais orações. Irmã Heloísa preparava o pão na cozinha com a mesma destreza de sempre, enquanto Irmã Rosalina cuidava das crianças do catecismo, suas risadas ecoando pelos corredores do convento. Mas aquele dia não parecia como os outros. Eu sentia algo no ar, uma tensão invisível que me envolvia como um cobertor apertado. Aquele silêncio opressor se estendia por todo o convento, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Quando Irmã Lúcia se afastou de mim, durante a refeição evitava olhar. Eu podia ver a dor estampada em seu rosto. O Padre Fausto havia se aproximado dela novamente, de maneira mais agressiva, tocando-a de forma ainda mais inapropriada. Ele estava aumentando a frequência das visitas,
E agora até a Madre Eulália parecia não perceber. Eu me sentia impotente. Fui até a biblioteca e encontrei Irmã Valéria com um livro nas mãos. Mas seu olhar estava distante. Ela não me disse nada, mas pude ver que ela sabia. Sabia o que estava acontecendo e estava tão aterrorizada quanto eu. Naquele momento percebi que, talvez todas soubessem, mas ninguém estava disposta a falar. O medo nos amarrava, o medo de ser desacreditada, o medo de perder tudo o que tínhamos. O que seria de nós sem o convento, sem a fé? Lembrei-me de quando entrei para o convento, aos 16 anos. Eu queria servir a Deus, entregar minha vida em nome da fé. Mas agora, com Irmã Lúcia como testemunha silenciosa e Irmã Valéria tão calada, comecei a duvidar de tudo o que acreditava. Como pude permitir que a santidade fosse usada como uma máscara para o mal? Como podia ser cúmplice de algo que estava me corrompendo por dentro? A verdade parecia tão clara, mas o medo de falar, de denunciar, me paralisava. Quando a noite chegou, não consegui mais dormir. O peso do silêncio se tornava insuportável. Eu sabia que algo teria que mudar, que não poderíamos mais viver com esse medo, com essa mentira disfarçada de oração. Não mais. O próximo passo seria arriscado, talvez até fatal. Mas eu sabia que não havia mais caminho de volta. Eu precisava encontrar uma maneira de fazer algo. A decisão foi tomada. Naquela noite chuvosa, eu olhava pela janela vendo a água escorrer pelas paredes de pedra. E sabia que o convento de São João Nepomuceno não me oferecia mais segurança. O peso de nossa vida escondida, de nossa dor oculta, estava me destruindo por dentro. Irmã Rosalina havia desmaiado mais uma vez, e a expressão de Irmã Heloísa mostrava que ela estava começando a se fragilizar. A velhice pesava sobre seus ombros, mas ela era nossa âncora, nossa força. Mesmo assim, não poderíamos mais ficar ali. O lugar que deveria ser nossa proteção agora era nossa prisão. Eu me aproximei de Irmã Valéria e, sem palavras, fiz o que precisava ser feito. Planejei nossa fuga. Falei sobre isso com Dom Severino, o homem simples que havia se tornado nosso aliado. E ele ofereceu um plano. Seria perigoso, claro, mas a única maneira de escapar de Padre Fausto. Ele estava disposto a nos ajudar. Uma noite de chuva torrencial, com o som do sino marcando a hora da nossa fuga, seria nossa chance. Com a ajuda de Irmã Filomena, conseguimos reunir o que precisávamos para a viagem. Com tudo pronto, sabíamos que era agora ou nunca. O que fizemos foi mais do que apenas fugir. Fugir seria simples demais. O que realmente fizemos foi abandonar nossa vida, nossa identidade, tudo o que conhecíamos. Aqueles momentos de oração em que nos uníamos para pedir forças se tornaram algo mais sombrio. Sabíamos que ao sair pelas portas do convento, nossas vidas mudariam para sempre. Nossas identidades seriam desfeitas, nossas vidas reconstruídas, mas nunca mais poderíamos voltar. A liberdade tinha seu preço, e ele era alto. Quando a chuva nos envolveu, senti algo que jamais pensei sentir. Alívio. A fuga, que parecia um pesadelo, se transformou em uma revolução silenciosa. Para muitos, seríamos simplesmente freiras fugidas. Para nós, seríamos mulheres lutando pela nossa sobrevivência. Como Irmã Rosalina disse, nunca mais seremos as mesmas. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Mas uma coisa eu sabia. Tínhamos feito a coisa certa. Nunca mais viveríamos com o peso da mentira e da dor. A estrada de terra balançava o caminhão de Dom Severino de um lado para o outro, enquanto as gotas de chuva batucavam no teto de lona. Estávamos fugindo, mas algo dentro de mim ainda não acreditava que éramos realmente livres. O som da chuva misturava-se com o ruído do motor, criando uma sinfonia inquietante. Eu olhava para as outras irmãs,
todas com o olhar perdido, tentando processar o que estávamos fazendo. Irmã Lúcia, sempre tão jovem e agora tão marcada pelo medo, estava quieta ao meu lado, seus olhos fixos na estrada. Ela parecia frágil, como se a qualquer momento o medo fosse a consumir por completo. Nós não sabíamos exatamente para onde estávamos indo, apenas que, naquela noite, deixaríamos o convento para trás. Sabíamos que a vida que nos aguardava seria irreconhecível. Irmã Heloísa estava exausta. A idade e o peso da decisão a afetavam mais do que qualquer uma de nós. Ela nunca quis ser uma fugitiva, mas, como nós, ela sabia que não havia escolha. Eu me sentia culpada por arrastá-la para essa vida. Ela era a mais velha, e sua experiência deveria ser respeitada, não forçada a viver algo tão doloroso. Mas, mesmo em seu silêncio, ela estava conosco, lutando a sua própria batalha interna. Quando finalmente chegamos ao pequeno galpão, onde Dom Severino havia nos levado, a tensão foi momentaneamente substituída por alívio. Mas logo uma nova preocupação tomou conta de mim. O que faríamos agora? A casa era simples, com paredes de madeira e um cheiro de pó e feno no ar. Era tão diferente do convento, mas ao mesmo tempo tão cheio de uma sensação de expectativa. Para nós, aquele lugar não era apenas um abrigo temporário, mas o primeiro passo para nossa sobrevivência. Irmã Valéria estava quieta, o olhar distante, como se pensasse em tudo o que havia deixado para trás. A verdade era que estávamos perdidas. Não tínhamos identidade, não sabíamos o que o futuro nos reservava. E os detalhes de nossa fuga precisavam ser mantidos em segredo absoluto. Dom Severino nos ofereceu a ajuda necessária. Mas o que ele não sabia é que estávamos todas fragilizadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O que começava a me incomodar era o silêncio que nos cercava. Estávamos tão acostumadas com as orações e o conforto da rotina religiosa que agora, sem ela, nos sentíamos perdidas. O que seria de nós, mulheres que haviam passado a vida inteira entregando-se a uma causa que agora parecia tão distante e corrompida? Enquanto nos preparávamos para o que vinha a seguir, ouvi uma voz suave vindo de Irmã Rosalina. Nós vamos encontrar uma forma de reconstruir nossas vidas, não vamos? Ela parecia precisar dessa afirmação. E eu, sem saber como responder, apenas acenei com a cabeça. A resposta estava longe de ser simples. O que realmente sabíamos sobre o mundo fora do convento? O que sabíamos sobre nós mesmas? O tempo parecia se arrastar naquele galpão. Dom Severino havia saído para buscar mais alimentos e nos deixara sozinhas, sem saber exatamente o que fazer com o tempo livre. Irmã Heloísa, mesmo com toda a sua idade e cansaço, tomava conta de nós com um olhar atento. Ela sempre foi nossa mãe espiritual. E agora, mesmo sem saber como ajudar, tentava nos consolar. O silêncio era um peso. Cada uma de nós estava imersa em seus próprios pensamentos, com os medos da fuga, da descoberta, ainda rondando nossas mentes. O medo de ser encontrada era constante. Sabíamos que Padre Fausto não desistiria de nos caçar. Ele estava muito mais poderoso do que pensávamos. Cada vez que uma notícia chegava, como o fato de que a polícia estava à procura de freiras desaparecidas, eu sentia um peso ainda maior em meu peito. Como uma igreja que deveria proteger e acolher nos havia abandonado de tal forma? Como o Padre Fausto continuaria em sua posição, enquanto nós éramos caçadas como criminosas? Irmã Valéria foi a primeira a quebrar o silêncio. Nós não podemos mais viver com esse medo, ela disse, sua voz firme, mas com uma tristeza evidente. Se vamos viver, precisamos deixar esse passado para trás. Não podemos continuar com o peso dessa mentira sobre nós. Eu sabia que ela estava certa.
Eu também estava cansada de viver com o fantasma do convento, com o medo de ser descoberta. Mas, ao mesmo tempo, o que faríamos agora? Como poderíamos viver sem os nossos antigos nomes, sem a nossa antiga identidade? Durante as horas seguintes, tentamos nos adaptar à nova realidade. Dom Severino trouxe roupas comuns para todas nós. Ao olhar para o espelho pela primeira vez, não me reconheci. O hábito, que por tanto tempo tinha sido a minha identidade, estava agora guardado em uma mala, e eu me via vestindo algo que nunca havia usado antes. A nova roupa era um lembrete cruel da vida que agora tínhamos que construir. Não éramos mais freiras. Não éramos mais parte daquele mundo. Agora éramos apenas mulheres perdidas, tentando encontrar um caminho em um mundo que até então era desconhecido para nós. Finalmente começamos a nos organizar. As tarefas diárias foram divididas, e a cada momento que passava, as mudanças se tornavam mais evidentes. Irmã Rosalina se mostrou hábil em se adaptar rapidamente, mostrando uma força interior que não sabíamos que ela possuía. Irmã Lúcia, ainda abalada, começou a se recuperar aos poucos, embora o medo ainda fosse um companheiro constante. Irmã Heloísa, com sua sabedoria, continuava sendo o alicerce do grupo, nos guiando com palavras silenciosas e gestos calmos. A jornada não seria fácil, mas sabíamos que cada passo dado era um passo a mais em direção à nossa liberdade. No entanto, o medo ainda era o maior desafio. Cada vez que um caminhão passava, sentíamos um aperto no peito. A polícia estava em todos os lugares e sabíamos que, se fôssemos encontradas, a nossa fuga teria sido em vão. A dor da perda da nossa antiga vida ainda estava fresca. Mas, no fundo, sabíamos que esse era o único caminho a seguir. A dúvida que pairava sobre nossas cabeças era se conseguiríamos reconstruir tudo o que tínhamos perdido. Ao longo do tempo, começamos a procurar um novo lugar, onde pudéssemos viver em paz. O futuro ainda era incerto, mas o importante era que estávamos juntas. Dom Severino nos ofereceu um lugar temporário, mas logo sabíamos que precisaríamos de algo mais, permanente. A cada dia que passava, a sensação de liberdade aumentava. Finalmente, o convento e Padre Fausto estavam atrás de nós, e o que nos esperava agora era uma vida que, embora sem garantias, nos dava a oportunidade de recomeçar. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e, para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. A vida fora do convento era difícil, mas ao mesmo tempo, parecia que estávamos finalmente ganhando uma certa liberdade. Irmã Rosalina e Irmã Valéria começaram a se adaptar melhor à vida no exterior. A liberdade era uma sensação nova e amarga, pois cada passo dado nos lembrava da dor que deixamos para trás. Mesmo com as roupas comuns, com a nova identidade que precisávamos assumir, o peso de nosso passado ainda estava muito presente. Padre Fausto ainda estava à solta, e o medo de ser encontrado não desapareceu. A casa onde estávamos, cedida por Dom Severino, se tornou nossa nova morada. Mas o ambiente ali, apesar de seguro, estava longe de nos proporcionar paz. A sensação de estar sendo constantemente vigiada, de não poder nunca relaxar totalmente, estava impregnada em cada um de nós. Irmã Lúcia, embora parecesse mais calma, ainda se retorcia em pesadelos. Eu sabia que a fuga era só o começo, e o resto de nossas vidas seria marcado por essa experiência dolorosa. A cada novo amanhecer, tentávamos encontrar um propósito. Irmã Heloísa começou a se reerguer, cuidando de nós com sua sabedoria e sempre lembrando de não perdermos a fé. Mesmo sem o convento, ela nos guiava nas palavras que sempre usou, dizendo que nossa vida ainda tinha um valor profundo. Mas eu sabia que, mesmo com essa orientação,
Todos nós estávamos quebrados por dentro. O convento representava nosso único lar. E agora, sem ele, éramos como folhas ao vento, sem direção. Em um dia, ao conversar com irmã Rosalina, ela me disse: "Nada será como antes. Não importa onde estivermos, nosso sofrimento nos acompanhará." Essas palavras se cravaram em meu peito, como uma verdade dolorosa. Nós poderíamos tentar reconstruir nossas vidas, mas as cicatrizes do passado, as imagens de Padre Fausto, não se apagariam tão facilmente. A cada passo que dávamos, a dor parecia nos seguir, mais pesada que nunca. Eu não sabia o que nos esperava no futuro, mas uma coisa era clara. A fuga não significava fim de sofrimento, mas apenas um novo tipo de luta. Padre Fausto ainda estava lá fora e, enquanto nos recuperávamos do que acontecera, a história não estava completa. O que eu mais temia era que as cicatrizes que carregávamos nunca fossem suficientes para curar as almas que tínhamos perdido. Com o passar dos meses, começamos a entender que não seria fácil apagar os vestígios do passado. Irmã Valéria começou a se envolver com a comunidade local, ajudando onde podia, enquanto irmã Lúcia tentava encontrar algum propósito, mas ainda se sentia profundamente perdida. Eu, por minha parte, passei a refletir sobre a jornada que estávamos vivendo. O convento, o lugar onde tanto amei e sofri, parecia agora um conto distante, algo quase surreal. A dor de tudo que perdemos ainda me consumia, e eu me perguntava o que restava de mim. Irmã Rosalina encontrou matéria um trabalho simples em uma pequena loja de tecidos, algo que, de certo modo, lhe trazia um sentido de normalidade. Ela, que sempre foi a mais otimista, parecia estar finalmente começando a aceitar nossa nova realidade. Mas os momentos de paz eram curtos. O medo continuava nos assombrando. Cada sombra parecia carregar o rosto de Padre Fausto. Cada pessoa que passava na rua parecia trazer consigo a lembrança da dor. Por mais que tentássemos avançar, eu sabia que a recuperação seria mais difícil do que imaginávamos. A vida fora do convento era cheia de desafios, mas nenhum deles se comparava ao que havíamos vivido dentro dele. As memórias do abuso, da mentira e da dor ainda estavam vivas em nossas mentes. Irmã Heloísa, apesar de sua calma, também parecia carregar um peso imenso, e frequentemente eu a via olhando pela janela, com os olhos perdidos em pensamentos. Talvez ela estivesse se perguntando, assim como eu, se um dia conseguiríamos realmente deixar tudo isso para trás. Foi durante uma tarde de inverno, quando o vento cortava a cidade com força, que irmã Valéria fez uma pergunta que mexeu comigo. Quando será o momento em que poderemos olhar para frente e não para trás? Eu olhei para ela e percebi que a dúvida não era só dela, mas minha também. Como poderia seguir em frente quando o passado ainda nos mantinha reféns? O que eu sabia é que precisávamos encontrar um novo propósito, algo que nos desse força para continuar. Nós não tínhamos respostas, mas sabíamos que a reconstrução da nossa alma seria um processo lento. O tempo era nosso aliado, mas também nosso inimigo. E enquanto procurávamos por uma nova razão para existir, a única certeza que tínhamos era que, juntas, tentaríamos encontrar a paz que tanto nos fora negada. Eu sabia que, por mais que tentássemos seguir em frente, algo estava pendente. Padre Fausto ainda não havia pago pelo que fez, e a verdade que tentamos esconder estava prestes a se revelar. Não podíamos mais viver em fuga, com medo da exposição. Depois de tanto tempo em silêncio, eu sabia que era hora de voltar àquele lugar e enfrentar de uma vez por todas o que Padre Fausto nos fez. Em uma noite, quando estávamos reunidas, irmã Rosalina falou o que todas nós sentíamos, mas ninguém queria admitir. Nós precisamos contar a nossa história. Não podemos mais viver na sombra da mentira. Aquela frase ecoou em mim como um grito. Eu sabia que ela estava certa,
Mas também sabia que expor o que aconteceu significaria reviver tudo, abrir feridas, que talvez nunca sarassem. Mas o peso da verdade era maior que o medo de enfrentá-la. O plano era claro. Irmã Valéria e Irmã Rosalina seriam nossas vozes no mundo exterior. Elas iriam até a cidade próxima e contar a nossa história, denunciar Padre Fausto, fazer com que o que aconteceu no convento fosse reconhecido. Eu me sentia como se estivesse permitindo uma exposição completa, algo que seria impossível de apagar, mas sabia que era o único caminho para a nossa cura. Irmã Heloísa, com sua sabedoria, ainda se perguntava se realmente valeria a pena, se a dor da exposição não nos destruiria ainda mais. Quando as palavras de Irmã Rosalina foram finalmente ditas, "A verdade precisa vir à tona", soube que a nossa fuga não era o fim de nossa história, mas apenas o começo de uma nova luta. Nós iríamos enfrentar o que nos foi tirado, e isso, de alguma forma, seria nossa libertação. E, ao olhar para a Irmã Valéria, senti uma chama de esperança reacender. Estávamos prontas para fazer justiça, mesmo que isso significasse reviver nossa dor. A verdade, por mais amarga que fosse, seria a nossa única chance de recomeçar. As semanas passaram e finalmente o momento que tanto temíamos chegou. Irmã Valéria e Irmã Rosalina haviam viajado para a cidade vizinha, onde encontraram uma oportunidade de levar a nossa história à justiça. O medo nos acompanhava, mas também uma sensação de alívio. Afinal, a verdade estava sendo revelada, e isso já não dependia mais de nós. Nós que tínhamos fugido e nos escondido por tanto tempo, finalmente íamos enfrentar Padre Fausto e os crimes que ele cometeu contra nós. Eu sabia que, uma vez exposta, nossa história tomaria dimensões que nem imaginávamos. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia como se uma carga imensa estivesse sendo retirada de meus ombros. Por mais que temêssemos a reação da sociedade, algo dentro de mim dizia que não podíamos mais viver com o peso da mentira. Irmã Heloísa, embora mais calada que as outras, compartilhava de nossos sentimentos. Ela sabia que a única maneira de nos libertarmos seria fazer justiça. Irmã Lúcia, que sempre foi tão sensível, mostrava agora um semblante mais firme, como se tivesse finalmente aceitado que a verdade era o único caminho para a cura. Ela, que sofreu tanto nas mãos de Padre Fausto, parecia finalmente pronta para olhar para o futuro. Eu vi nela a esperança renovada, a certeza de que, mesmo com toda a dor, havia uma chance de reconstruir nossas vidas. Enquanto Irmã Rosalina e Irmã Valéria se preparavam para tornar nossa história pública, um silêncio pesado pairava sobre nós. Estávamos cientes de que, uma vez que a verdade fosse dita, nossas vidas mudariam para sempre. O que nos preocupava não era apenas o que aconteceria com Padre Fausto, mas o que aconteceria com nós mesmas. Seríamos finalmente vistas como vítimas ou seríamos julgadas por aquilo que nos aconteceu? Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas, uma sensação de calma me envolveu. Pela primeira vez, senti que a paz, embora distante, era possível. Estávamos prestes a começar uma nova fase de nossas vidas, e nada poderia nos impedir, agora. O peso da mentira, a sombra de Padre Fausto, já não eram mais os nossos maiores inimigos. O maior inimigo agora era o medo do desconhecido, mas sabíamos que enfrentar a verdade era o primeiro passo para a nossa liberdade. O dia chegou, mais rápido do que imaginávamos. Quando Irmã Rosalina e Irmã Valéria voltaram, trouxeram consigo uma sensação de tensão e de realização. A história que tínhamos tentado esconder por tantos anos agora estava diante de todos. A justiça seria feita, ou ao menos, isso era o que esperávamos. A cidade começou a reagir, e a comoção que se seguiu foi algo que nunca imaginamos. Mas, acima de tudo, o que me chocou foi perceber que, mesmo sendo nós as vítimas,
O julgamento estava apenas começando. A reação de algumas pessoas foi de incredulidade. Como poderia algo tão horrível ter acontecido em um convento? Como poderiam essas mulheres, essas irmãs dedicadas a Deus, serem vítimas de tal abuso? E, no entanto, a resposta estava diante deles. A verdade. As palavras de Irmã Rosalina e Irmã Valéria tinham dado início a uma avalanche de descobertas, e a cidade estava agora obrigando a si mesma a confrontar o mal que existia dentro das suas paredes religiosas. Padre Fausto foi chamado para dar explicações, mas sua reação foi uma mistura de arrogância e medo. Ele, que havia controlado o convento por tanto tempo, agora se via desmascarado. O medo que ele causou em nós, as lágrimas que ele forçou a derramar, agora estavam voltando contra ele. Eu sentia algo estranho naquele momento. Uma mistura de raiva e justiça, mas também uma sensação de perda. Mesmo com a verdade vindo à tona, nunca poderíamos apagar o que ele havia feito. O julgamento foi tenso, mas finalmente a justiça começou a se fazer ouvir. Padre Fausto foi condenado e sua posição foi revogada. As palavras que ele havia usado para nos manipular não significavam mais nada. Estávamos finalmente livres da opressão que ele havia imposto. Mas também sabíamos que a dor da revelação ainda nos acompanharia por muito tempo. O que restava para nós era reconstruir o que ele havia destruído. A cidade se dividiu como era de se esperar. Alguns nos viam como heroínas, outros como mulheres que haviam sido quebradas. Mas no final, a única verdade que realmente importava era a nossa. Nós éramos as sobreviventes, e Padre Fausto não tinha mais poder sobre nós. Com o julgamento finalizado e Padre Fausto finalmente afastado de sua posição, uma nova fase de nossas vidas começou. Não era uma fase de felicidade imediata, mas de possibilidades. Irmã Valéria e Irmã Rosalina começaram a buscar novos caminhos, tentando fazer um trabalho social e ajudar outras mulheres que passaram por situações semelhantes. Cada uma de nós encontrou uma maneira de reconstruir, ainda que a dor nunca tivesse desaparecido completamente. Irmã Heloísa encontrou conforto em ensinar e orientar jovens mulheres, utilizando a sabedoria que havia adquirido durante tantos anos. Ela passou a ser uma mentora, alguém que, por sua experiência, sabia a importância de fazer a diferença, mesmo nas menores ações. Para a Irmã Lúcia, a jornada de cura foi mais difícil. Ela passou a se dedicar à arte como forma de expressão, algo que lhe permitisse dar vazão ao que sentia de uma maneira mais profunda. Quanto a mim, eu finalmente consegui sentir a paz que procurava. Eu sabia que minha fé nunca seria a mesma, mas aprendi a viver sem o peso da culpa, da vergonha e do medo. Padre Fausto já não tinha mais poder sobre nós. Nossas vidas, por mais marcadas que estivessem, ainda eram nossas para viver. Finalmente, depois de tantos anos de sofrimento e silêncio, encontramos a liberdade. E ao olhar para as irmãs que me acompanharam durante essa jornada, eu sabia que, embora o passado nunca fosse completamente apagado, a verdade tinha nos libertado. A partir daquele momento, éramos verdadeiramente livres para recomeçar. E foi assim, com o coração mais leve e a alma mais tranquila, que começamos a nossa nova vida, longe daquelas paredes que nos aprisionaram, mas mais fortes do que jamais imaginamos ser. Obrigada por estar comigo até o final. Curte o vídeo, compartilhe o que achou dessa história e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais que transformam quem as ouve. Aqui, cada história é uma luta por justiça.